documenta esse processo. A criação já foi mostrada, já temos um processo, vou agora adicionar um documento. A adição de documento é feita nesse ícone aqui, incluir documentos. Então, eu vou incluir um documento rapidamente aqui, aí repetindo aqui essa informação, ele traz os últimos documentos manipulados. Tá? Se eu quiser ver todos os tipos de documentos, veja que agora eu estou trabalhando em tipo de documento. Existe tipo de processos e tipos de documentos. Querendo ver todos, é clicar no ícone, exibir todos os tipos, e aqui eu vejo todos os tipos de documentos. Okay? São documentos que estão atrelados ao tipo de processo que foi especificado. Vale salientar que, independente do tipo de documento, isso independe do tipo de documento, ou melhor dizendo, independe do tipo de processo, sempre vai existir a opção de externo. Todos os demais tipos de documentos são chamados de documentos internos, internos ao SEI. Mas sempre independente, repetindo, do tipo de processo selecionado, vai ter a opção de externo. Externo vai possibilitar se adicionar documentos externos ao SEI. Vale salientar que em Pernambuco o decreto que oficializa a assinatura digital, ela permite que o usuário e a senha do SEI tenham a validade como assinatura digital para documentos nato digitais, para aqueles documentos que nasceram dentro do SEI, foram gerados, criados no SEI. São os documentos internos. Documentos externos vão poder ser autenticados. A autenticação será semelhante à assinatura, mas é diferente da assinatura. A autenticação é dando o reconhecimento de fé, de ofício, de um servidor, que aquele documento é real. É baseado, aquela cópia, aquela digitalização é baseada no original. Agora, não é a assinatura digital. A assinatura digital exige que o documento seja nato digital, ele tenha nascido dentro do SEI. Então, eu vou selecionar aqui um tipo de documento, vou selecionar comunicação interna, e aí me aparecem os campos de inicialização da documentação interna. Então, veja que eu posso criar um documento baseado no modelo, aí eu selecionaria esse modelo dos favoritos, depois de ter adicionado a favoritos. Pode ser baseado de um texto padrão que já foi criado, então um texto que foi pré-definido, ou de nenhum, onde você vai digitar o texto agora. Vou selecionar essa opção. A descrição seria a descrição do documento que está sendo inserido. Um processo pode ter um ou mais documentos. Então, lembre-se que sempre um processo, ele é a capa dos documentos que vão estar atrelados àquele tipo de processo. Então, eu posso ter N documentos, tanto internos como externos, atrelados ao processo. Eu também posso anexar outros processos a um processo. Então, eu posso ter processos anexados a um outro processo. Vamos ver tudo isso em aulas, em videoaulas específicas. Então, aqui eu vou colocar CI como descrição exemplo. E os interessados, eles sempre, os novos documentos inseridos àquele processo, vão se basear nos interessados especificados na capa do processo. Tá? Então, estão aqui. Para quem vai, ou quem são os destinatários desse documento? Tá? Pode ser um destinatário ou uma lista de destinatários. Então, eu vou colocar aqui um destinatário. Então, eu tenho 2 interessados e um destinatário. Ok? Classificação. Lembrando que o destinatário pode ter mais de um destinatário. Novamente, vale salientar que se eu tiver uma lista de destinatários, a informação que vai ser gerada por default para quem vai, tipo assim,
à senhora, ao senhor, ao excelentíssimo, fulano de tal, e o seu cargo é baseado no primeiro da lista. Se eu tiver uma lista aqui de mais de um, eu posso até mudar pelas setinhas. Ou excluir isso aí, incluindo de novo, aí tanto faz. Mas é sempre retirado o primeiro da lista. O assunto, da mesma forma que o interessado, ele já vai trazer do informado lá no processo, a observação, se para esse documento, veja que nós temos observação para o processo, esse aqui é uma observação do documento que está sendo adicionado. E o documento, ele também pode ter um nível de visibilidade específica. Aí vale informar um detalhe importante. Veja, se eu tenho um processo restrito, eu disse que meu processo é restrito, e eu coloco documentos dizendo que esses documentos são públicos, o nível mais interno, que é o restrito, é o que prevalece. Mesmo informando que o documento é público, para o sistema, todos os documentos ali são restritos, porque você disse que o processo é restrito. Se eu tivesse dito que o documento, ou melhor dizendo, que o processo era sigiloso, e eu colocar documentos informando que são públicos para o sistema, esses documentos são sigilosos, porque o que prevalece é o nível mais interno. Então, nós temos o nível público, que é mais externo, que é global, depois temos o nível restrito, e o mais interno é o sigiloso. Então, se eu informo, meu processo, meu tipo de processo, ele permite sigiloso, e eu coloco 5 documentos, e esses 5 documentos, eu deixo 2 deles públicos, 2 deles restritos e um sigiloso. Ora, se o meu processo é sigiloso, todos os 5 são sigilosos. Então, eu teria que mudar o processo para restrito ou mudar para público para que aqueles documentos lá dentro pudessem ter aquele nível de visibilidade. Eu disse que o meu processo é público, por default, até atendendo à lei de acesso à informação, quase todos os documentos não possuem uma justificativa para serem restritos ou sigilosos, para serem, precisam estar embasados na lei. Então, nós vamos, por default, sair criando documentos públicos. Então, eu vou colocar aqui, meu processo é público, esse documento é público. E aí eu confirmo o dado. Então, vejo que na hora que eu estou criando o meu documento, vai me aparecer aqui as informações por default em relação a o que foi especificado.